mais uma vez para vocês, com muita alegria e diversão, aqui no Carecas de Saber. Turma, como nós vamos entrar agora em corpos extensos... Adoro! Né? Por exemplo, aqui nós temos uma gangorra. E na aula anterior, no modelo anterior, nós vimos somatório de forças igual a zero. Então, para que haja o equilíbrio, continuam soma de forças igual a zero, tá? Agora vai entrar, como um corpo é extenso, vai entrar a rotação. A rotação nós vamos calcular como momento de rotação. Então, além do somatório de forças igual a zero, somatório dos momentos também será igual a zero para que essa gangorra fique em equilíbrio, por exemplo. O que acontece? O que é o momento de rotação? É força vezes o braço. O que é o braço? O braço é uma medida de comprimento, é a distância da força até o polo. Então, braço é a distância da força até o polo de rotação. Polo de rotação é um apoio. É um ponto onde, a partir dali que ele vai girar, tá? Essa força tem que ser perpendicular, turma, ao braço. Se ela não for perpendicular, ela não realiza o momento. Então, nesse caso aqui, nós temos que trabalhar com a componente vertical da força. Ó. Então, eu vou fazer uma projeção aqui, ortogonal na vertical, e é a força Fy que vai realizar o momento. Então, eu trabalho com duas componentes, ó, a componente Fy e a componente Fx, tá? O Fy e o Fx. O Fx, ele não realiza o momento. Vamos entender por quê? Ó, essa componente Fy vai fazer com que essa barra gire em relação a este polo aqui. Então veja, ó, o Fy é que faz essa barra girar. O Fx não, ele simplesmente puxa. Então se a linha da força passa pelo polo, o braço é zero. Então veja bem, o braço do Fy é o B. Mas o braço do Fx é zero, por quê? Porque a força Fx, a linha de ação da força Fx, ela passa pelo polo, então o braço do Fx é zero. Logo, o momento da força F é o momento do Fy, sempre perpendicular. Aqui, ó, você tem que lembrar que o Fy é perpendicular à barra. Para facilitar, a força perpendicular à barra, tá? Ó. Então, o Fy é perpendicular à barra. A componente Fy é perpendicular à barra. A componente Fx, ela é paralela à barra. Então, o braço, além de ser paralela, ela passa pelo polo. Então, o braço é zero. Cuidado que ela não é só paralela, ela tem que passar pelo polo de rotação. Muito bem. Visto esses dois modelos, vamos realizar o exercício aqui. Ele pergunta, ele primeiro apresenta uma situação. Nós temos duas pessoas numa gangorra, tá? Do lado esquerdo, uma pessoa de 80 kg de massa. Do lado direito, 100 kg de massa. Ele pergunta, qual deve ser a medida X para que eles fiquem em equilíbrio? A distância entre os dois homens é de 5 metros, tá? Então, primeira coisa que a gente está definindo é o polo de rotação. Ó. O polo de rotação posso chamar aqui de ponto C. Tá? Então, nós temos o ponto A, B e C. O braço de rotação da pessoa em B, eu chamei de X. Turma, se essa medida é X, primeiro definindo os braços, né? Esse braço é X. Qual é o braço que é a distância da força até o polo de rotação? Aqui nós temos que entender que esta medida aqui ficaria 5 menos X, tá? Então aqui, ó, 5 menos X, tá? Eu defini o que primeiro? O braço. Agora vamos definir as forças, tá bom? Então eu vou apagar a lousa, aqui esse pedaço, para a gente definir as forças. Depois eu vou colocar um modelo assim para vocês verem como é que a gente faz.
Turma, então nós temos o quê? Pensa o seguinte, ó. Como eu vou achar uma única medida, que é a medida x, eu vou precisar de uma única equação, tá? Então o que eu faço aqui, ó? Primeiro, o braço. Vamos definir o braço porque nós definimos aqui o polo de rotação. Não esqueçam que as forças aplicadas na barra, nós temos aqui a força normal, que é do apoio na barra, e a força peso da barra, né? Antes de escrever polo, aqui também tem o peso da barra. Ó. Então, força normal de apoio e o peso da barra, tá? Então vamos entender uma coisa, ó. Como essa massa é maior e o peso do B é maior, esse braço deverá ser menor. Mas se essa barra for homogênea, o peso fica bem no centro dela. Então o peso da barra poderia estar por aqui, ó. Vamos exagerar um pouquinho no desenho. Ó, o peso da barra estaria por aqui, tá? Mas o que nós vamos fazer hoje? Que em alguns casos o examinador também faz isso, tá? O peso da barra vamos desconsiderar, tá bom? Vamos fazer o peso da barra igual a zero. Mas o peso da barra estaria bem no negócio chamado centro de gravidade da barra, que é um ponto médio aí entre os extremos. Mas hoje eu vou considerar o peso da barra nula, tá? É uma barra rígida e extremamente leve, muito mais leve em relação aos corpos que estão apoiados aqui. Bom, como eu adoto o polo exatamente aqui, nós sabemos que o braço da normal é zero, né? Porque a normal passa pelo polo, tudo bem? Polo de rotação. Então vamos lá? Vou fazer aqui somatório dos momentos igual a zero. Antes de fazermos somatório dos momentos igual a zero, eu vou adotar a rotação no sentido horário como positivo, tá? Isso é importante então agora. Somatória dos momentos e eu adoto o sentido de rotação. Então vamos analisar aqui, ó, vamos analisar. Essa força peso de B, que vamos calcular o peso de B adotando também a gravidade igual a 10, já vou fazer direto, tá? Então o peso de B é a massa de B vezes a aceleração gravitacional local, que eu vou considerar como sendo 10. Então veja bem, ó. 100 vezes 10, temos aqui então o peso de B igual a 1.000 newtons. Tá? O peso de A, aqui ó, peso de A, vamos bem comigo? Peso de A é a massa de A vezes a gravidade. Então nós temos a massa de A igual a 80, vezes G igual a 10, 800 newtons. Então, G é igual a 10 e a massa de A igual a 80. Então, aqui vai dar 800 newtons, tá? Somatória dos momentos. Vamos lá? Então, essa força peso de B faria esta barra girar no sentido horário. Então, é positivo. Então, eu coloco peso de B vezes o braço que nós chamamos de X, tá? Então, vezes o braço que nós chamamos de X, tá bom? Agora, vamos lá. Continua aqui, ó. O peso de B, o peso da barra seria o peso da barra vezes essa distância. Mas como nós consideramos peso igual da barra igual a zero, peso da barra desprezível não vai entrar no momento, mas entraria se estivesse considerando. E a gente calcularia essa distância também, tá? Agora, ó, o peso de A vezes este braço aqui, que é o braço 5 menos x, tá? Então, o peso de A vezes o braço, que é 5 menos x, faria a barra girar no sentido anti-horário. Então, é negativo, ó, contrário ao adotado. Então, eu vou fazer menos o peso de A vezes a distância, que agora o braço é 5 menos x. Isso igual a zero. Lembrando que a normal, o braço é igual a zero, não vai entrar também, tá? Então, continuando, qual é o peso x? O peso B. O peso B
1.000 newtons menos o peso de A, que é 800. Então, 800 que multiplica 5 menos x. Encontramos aí uma equação do primeiro grau, então vamos achar o valor de x. Vamos ver que interessante que fica. Ó, turma, vou aplicar aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então é só, né? Então vai ficar 1.000, 1.000 vezes x, menos 5 vezes 8, 40, 4.000. Então menos 4.000, menos com menos mais 8x igual a zero. Tá? Então nós temos aqui que 1.000 mais 800x, desculpa, também eu errei aqui. Me enganei aqui. Muito cuidado! Muito cuidado, muito cuidado. Ó, 800 é que eu fiz de propósito para ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Então, olha lá. Confere agora, turma. Então, a distributiva, ó. 5 vezes 8, 40, 4.000, né? Certinho. Mais 800x, tá? 1.000 mais 800, 1.800. 1.800x. Vamos passar o 4.000 para o outro lado da igualdade, somando. Então, fica igual a 4.000. Tá? Calculando aqui o valor de x, vamos simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Ficaria 40 dividido por 18. 40 dividido por 18, né? Eu simplifico por 2, dá 20 e dá 9. Então, ficaria 20 nonos. Então, essa medida é 20 nonos. Esta seria uma resposta, no caso aí, em metros, né? Que eu estou calculando. Então, uma alternativa estaria 20 nonos. Aí eu pergunto para vocês, como é que poderia estar a outra alternativa aproximadamente ou não? Porque aqui é na forma de fração. Eu teria agora dois modelos. Um valor aproximado, que é o que utiliza-se geralmente, o valor aproximado e o valor na forma decimal, que aí isso daria uma dízima periódica. Já vou explicar o que é dízima periódica para você. Turma, essa conta, então, 20 dividido por 9, quanto vai dar? Vai ficar 20 dividido por 9, né? 2 vezes 9, 18, daria resto 2, abaixo um zero, porque aí não existe mais, então aí é vírgula, e ficaria assim, 2 vezes 9, 18, eternamente faremos. Então, nós temos aqui uma dízima periódica, 2,22222 metros. Tá? Se o examinador colocar esta resposta aqui, ó, 2,22 metros, está certinho, tá, turma? Por quê? Porque no vestibular o examinador exige até as duas primeiras casas decimais, não precisa necessariamente arredondar, tá? Ó, veja bem, como o peso do B é maior que o peso de A, nós sabemos que essa medida é menor, visto que o que sobra aqui, quanto que dá 5 menos x? Então, quanto que daria a medida 5 menos x, que é o que sobra o pedaço para a pessoa B, né? Então, ficaria 5 menos 2,22, tá? Então, como é que eu faria isso? Ó, turma, então vamos fazer o 5 menos 2,22. Vou fazer assim. 22. Então, 2 para 10, 8, né? Aqui 3 para 10, 7. E 3 para 5, 2, tá? Então, aqui nós teríamos, claro, utilizando esta medida, 2,78 metros. Tá? Então, aqui 2,2222, aqui a dízima ficaria 2,777777, tá? Que é o 2,78. Então, vemos que esse apoio está mais afastado do A do que do B. Tá bom? Turma, e o examinador vai perguntar para você qual é a força que o apoio exerce na barra. Então, presta atenção, ó. O peso é a terra na barra, né? Ó, o peso é da terra na barra. O apoio para cima é do apoio na barra, tá? Então, é para cima. E aí, somatório de forças na vertical igual a zero,
que é o FY, tá? O eixo vertical, FY, eixo vertical, o Y vertical e o X horizontal. Então, somatório das forças igual a zero. Então, eu faço. Vamos adotar positivo para cima, tá? Então, vai ficar menos PA mais N do apoio menos PB, isso igual a zero. Claro que de cabeça nós podemos já deduzir, é que eu tenho que montar essa equação, que 1000 newtons mais 800, o apoio é 1800 para cima, tá? Mas é isso que eu vou mostrar aqui. Então ficou menos PA, que é menos 800, mais a normal do apoio, menos 1000 newtons, que é o peso de B, tá? Jogando para a direita, nós temos o N do apoio, igual a 1.800 newtons. Claro que podemos fazer de cabeça nesse caso, mas é importante que você conheça esse procedimento. Turma, e se tivesse o peso da barra? O peso da barra ficaria numa posição qualquer aqui? Ou melhor, posição qualquer não, uma posição no centro da barra. Claro, isso se a barra for homogênea, né? Barra homogênea, ela tem o peso espalhado igualmente. Então, se nós tivéssemos o peso da barra, entraria, mas repito, o peso da barra nesse caso nosso é zero. Mas se nós tivéssemos o peso da barra diferente de zero, faríamos o quê? Menos PA, menos o peso da barra, menos PB, mais a normal igual a zero. Aí, somaria aqui, obviamente, o peso da barra, tá bom?